vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Atos, no capítulo 16, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao cárcere que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Glória a Jesus. Pode se assentar, aqueles que tiverem motivo, exalte. Louvado seja o Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Neste capítulo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, na qual acabamos de ler, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor, ela vai citar, aleluia, Jesus, dos servos do Senhor, Paulo e Silas, louvado seja o nome santo do Senhor. E neste capítulo, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor, ela vai, aleluia, Jesus, dizer que Paulo e Silas estavam na sua segunda viagem missionária para fazer o ide e o querer do Senhor, para pregoar, aleluia, Jesus, o Evangelho de Cristo a todo aquele povo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Paulo, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, ao ele ser chamado pelo próprio Deus, aleluia, Jesus, na qual a palavra do Senhor vai descrever, aleluia, Jesus, que quando Paulo ainda não servia ao Senhor, que ele era perseguidor dos servos de Deus, aleluia, Jesus, o Senhor teve um encontro, aleluia, Jesus, com Paulo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, quando ele estava, aleluia, Jesus, a caminho de outra cidade, para ir de encontro aos judeus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, mas o próprio Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, vai chamá-lo pelo nome, aleluia, Jesus, e perguntar a ele por que ele o perseguia, louvado seja o nome santo do Senhor. Este encontro, aleluia, Jesus, na qual Paulo teve com o próprio Deus, aleluia, Jesus, foi tão marcante, aleluia, Jesus, a ponto dele perder a sua visão, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e pela ordenança do Senhor, aleluia, Jesus, de pedir ao seu servo para que orasse por Paulo, aleluia, Jesus, para que a sua visão viesse a ser restaurada, aleluia, Jesus, e a partir do momento que Paulo ele teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada pelo poder do nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Santo do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E Silas, então, aleluia, Jesus, ele é o acompanhante, aleluia, Jesus, de Paulo nas suas viagens missionárias, como descreve a palavra do Senhor. E eles estando, aleluia, Jesus, antes mesmo de sair, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor vai dizer em Atos, no capítulo 16, e versículo 9, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela vai continuar a falar, aleluia, Jesus, que Paulo, aleluia, através de ter esta visão, aleluia, Jesus, esta revelação do Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus, ele logo parte para mais uma missão missionária, aleluia, Jesus, não para fazer aquilo que ele queria fazer, mas sim fazer algo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E Paulo, aleluia, Jesus, ele não vai questionar ao Senhor aquela visão, mas ele vai, aleluia, Jesus, tão somente observar e acatar aquilo que o
Senhor estava lhe ordenando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Acredito eu que Paulo ele não sabia, aleluia, Jesus, o que Deus iria fazer naquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele, aleluia, Jesus, ele obedeceu a ordenança do Senhor. E junto com Silas, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vai, aleluia, Jesus, de encontro àquela cidade que o Senhor o havia ordenado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele, aleluia, Jesus, durante toda a sua viagem, aleluias, ele pregava e anunciava a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E no versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer que uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O poder de Deus, aleluia, Jesus, começou a operar, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Através da pregação, aleluia, Jesus, da palavra do Senhor, que Paulo anunciava àquele povo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E ali se encontrava uma mulher, aleluias, como a palavra do Senhor vai descrever, que era serva de Deus. Aleluia, Jesus, e a palavra do Senhor vai descrever, aleluia, Jesus, que aquela mulher, junto com a sua família, ela vai tomar uma decisão importante em sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher, aleluia, Jesus, glórias a Deus, ela vai, aleluia, Jesus, ser batizada junto com a sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, Jesus, ele levanta, aleluia, o seu povo, para que a cada, aleluia, Jesus, para que o seu poder, para que a sua palavra alcance vidas e as transforme pelo poder do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu creio que Paulo, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, ele tinha como convicção, aleluia, Jesus, de que tudo aquilo que ele estava falando do amor de Cristo, de tudo aquilo que ele estava falando da palavra de Deus, havia poder de Deus para transformar vidas, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não eram suas palavras bonitas, aleluias, não era, aleluia, Jesus, aquilo que ele transmitia, louvado seja Deus, mas por meio do Espírito Santo de Deus, que habitava na sua vida, que o poder de Deus, aleluia, Jesus, se manifestava sobre a cada ouvinte daquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como diz, aleluia, na palavra do Senhor, em João no capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, como diz a palavra do Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer. Aleluia, Jesus, mas a partir do momento, aleluia, Jesus, que obedecemos a voz do Senhor, aleluia, Jesus, mesmo o Senhor sabendo e conhecendo, aleluia, as nossas falhas e limitações, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele mesmo assim, Ele nos chama para a sua presença, para fazermos a sua vontade, o seu querer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque como
diz a palavra do Senhor, que nada nós podemos fazer, mas o nosso Deus, aleluias, Ele é especialista para completar a boa obra. Louvado seja Deus, assim como Ele nos chama, aleluias, para a sua presença, para fazer o seu ide, a sua vontade, o seu querer. Ele é poderoso para nos capacitar em sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Por conhecermos, aleluias, a história de Paulo. Aleluia, Jesus, nós bem sabemos que Paulo, aleluias, era bem entendido, aleluias. Ele foi instruído e ensinado, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus, por todo o período, aleluias, da sua vida. Mas não adiantava nada ele ter um bom entendimento. Mas a partir do momento, aleluias, que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, a sua vida foi transformada, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, porque ele bem sabia, aleluia, Jesus, através da sua conversão, aleluias, que toda aquela sabedoria que ele tinha, nada adiantava, aleluias, sem o Senhor em sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles deram continuidade, aleluias, à sua viagem missionária, mesmo após o batismo da Lídia e sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta mesma mulher, aleluias, vai fazer um convite a Paulo e a Silas para que permanecesse, aleluia, Jesus, em sua casa, aleluias, para que eles se hospedassem naquele lugar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E por eles permanecerem ali, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que aconteceu, que quando eles estavam indo, aleluia, Jesus, à oração, saiu de encontro a eles uma jovem, que, aleluia, Jesus, tinha um espírito de adivinhação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus vai descrever que aquela jovem, aleluia, Jesus, ela possuía um espírito de adivinhação e que dava lucro aos seus senhores. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E quando aquela jovem, aleluias, louvado seja Deus, avistou Paulo e Silas, ela consigo mesma dizia que aqueles homens eram verdadeiros homens de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Paulo, aleluias, como descreve a palavra do Senhor, aleluias, por se passar vários dias e aquela mesma jovem dizendo as mesmas palavras, aleluia, Jesus, Paulo, ele se incomoda com aquilo. Aleluia, Jesus, ele bem sabia e conhecia, aleluias, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que havia, aleluia, Jesus, um espírito maligno sobre aquela vida. Aleluia, Jesus, e por ele ter, aleluia, conhecido o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela vida não poderia permanecer daquela maneira. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele, pela autoridade do nome de Jesus, ele vai repreender aquele espírito maligno sobre a vida daquela jovem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E pelo nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor vai descrever que aquela jovem, ela vai ser liberta daquele espírito maligno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acredito que naquele momento Paulo e Silas se alegrou. Aleluia, Jesus, não porque eles, aleluia, Jesus, repreenderam aquele espírito maligno. Aleluia, Jesus, mas eles ficaram alegres, aleluias. Aleluia, Jesus, porque aquela jovem havia sido libertada naquele momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, e eles não estavam alegres, acredito eu, aleluia, Jesus, naquele momento,
momento, aleluia, Jesus, por terem feito algo, aleluias, mas pelo poder do nome de Jesus, aleluia, Jesus, que não foi pela capacidade deles, mas pelo nome do Senhor, aleluia, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo operou sobre aquela vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós bem sabemos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, que mesmo aquela jovem sendo liberta, aquela jovem, aleluia, Jesus, tendo uma vida agora, aleluia, diferente a partir daquele momento, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Os seus senhores, aleluias, ficaram incomodados com aquilo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e vai dizer, aleluia, Jesus, que Paulo e Silas estavam trazendo doutrinas estranhas àquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus, aleluia, Jesus, vai dizer que aqueles homens, aleluias, pegaram Paulo e Silas e levaram até uma praça pública, aleluia, Jesus. E aleluia, Jesus, glórias a Deus. E por conta daquela libertação daquela jovem, aqueles homens, aleluia, Jesus, sofreram açoites. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas mesmo assim, Paulo e Silas, eles não murmuraram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, eles poderiam, aleluia, pensar consigo mesmo, mas Senhor, eu saí para fazer a tua vontade. Mas nada eles questionaram. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque eles sabiam o verdadeiro evangelho, aleluias, que não é benefícios e não só bênçãos, louvado seja o nome santo do Senhor, mas o evangelho de Cristo é renúncia, é renunciar a si mesmo, aleluia, é sofrer açoites pela palavra do Senhor, aleluia, Jesus. E aqueles homens estavam sentindo na pele, louvado seja o nome santo do Senhor, a perseguição por conta do nome do Senhor, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que após, aleluias, eles receberem muito açoites, eles foram lançados na prisão. Aleluia, Jesus, aqueles homens inocentes, aleluias, que estavam tão somente levando a palavra do Senhor, eles foram, aleluias, levados à prisão. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E aleluia, Jesus, eles foram, aleluias, guardados em um cárcere, aleluias, de maior segurança, onde ficavam, aleluia, Jesus, os maiores, aleluia, Jesus, malfeitores daquela época. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque aquele povo daquela cidade viu Paulo e Silas como uma ameaça. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai continuar dizendo, aleluia, Jesus, que mesmo aqueles homens, aleluias, encarcerados, aleluias, com os seus pés, aleluias, amarrados a tronco, dentro daquela cela, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu acredito, aleluia, Jesus, que quando Paulo, aleluias, ele teve a visão do Senhor para passar a Macedônia, para que ele viesse ajudar, aleluias, naquele lugar, aleluia, Jesus, eu creio que ele não sabia e não entendia o que o Senhor, ele iria fazer e operar naquele lugar. Aleluia, Jesus, mas ele tão somente obedeceu a ordenança do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E mesmo, aleluia, Jesus, ele não sabendo, ele foi. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E mesmo assim, ele tendo vivenciado, aleluias, o operar e o agir do Senhor, por meio da vida de Lídia e sua família, aleluia, Jesus. E agora, o Senhor operando, mais uma vez, aperfeiçoando o seu poder, libertando aquela jovem de um espírito maligno. Aleluia, Jesus. Aqueles homens, aleluia, que não tinham somente vivenciado estas
experiências com o Senhor, mas outras experiências anterior a isso. Louvado seja Deus. Eles sabiam, aleluia, Jesus, que tudo aquilo que eles estavam enfrentando não era nada comparado com o sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo havia passado por amor a cada um de nós. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que tudo aquilo que eles estavam passando, aleluias, louvado seja Deus, não era nada comparado às promessas do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque eles estavam convictos, aleluias, acredito eu, que eles estavam ali não para fazer a vontade deles, mas sim a vontade do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Muitas das vezes nós não compreendemos e não entendemos o agir e o operar do Senhor. Louvado seja Deus. Mas não é para nós entendermos ou compreendermos, mas sim para nós, aleluia, obedecer a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós obedecermos a voz do Senhor e fazermos, aleluias, o seu ide, a sua vontade, o seu querer. Porque, aleluia, Jesus, embora aqueles homens fossem, aleluia, açoitados e estivessem naquela prisão, aleluia, Jesus, embora nós somos sujeitos a passar por lutas e provações e por adversidades, aleluias, mas todavia, em todo tempo e em todo momento, o Senhor, Ele está conosco a nos ajudar e a nos auxiliar em sua presença. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Porque a maior luta, a maior dor e provação passou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou como sacrifício vivo e santo. Aleluia, Jesus, por tão somente nos amar, por tão somente, aleluia, Jesus, querer que vivêssemos em sua presença, para que tivéssemos a oportunidade de estarmos em sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus, aleluias, vai continuar dizendo que perto da meia-noite, aleluia, Jesus, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles homens, aleluia, Jesus, estavam sendo, aleluia, Jesus, apontados, aleluias, levaram açoites, aleluia, Jesus, injustamente. Louvado seja Deus, por tão somente fazer o querer do Senhor. Mas mesmo assim, eles encontraram forças para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas, eles nos deixou, aleluia, através desta palavra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um testemunho grande, aleluia, Jesus. Porque mesmo em meio às provações, mesmo em meio àquela situação que eles estavam passando, aleluia, Jesus, ele nos deixou o exemplo. Louvado seja Deus, que ainda assim, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, que ainda assim, aleluias, é necessário, aleluias, louvar e engrandecer ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, porque o Senhor, aleluias, não era culpado por aquela situação. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, por eles obedecerem à ordenança do Senhor. Louvado seja Deus. Mas em meio a tudo aquilo, louvado seja Deus, Ele nos deixou o exemplo que mesmo em meio às lutas, que mesmo em meio às provações, aleluia, Jesus, nós devemos glorificar e exaltar ao nome santo
do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque mesmo o Senhor nos permitindo, aleluias, enfrentar lutas e provações, aleluias, e adversidades, que nós não venhamos olhar, aleluias, para as coisas deste mundo, para essas circunstâncias, louvado seja Deus, mas que nós devemos olhar para o Senhor, para o autor da nossa fé. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E que mesmo quando parecer que não tenhamos forças, aleluias, que não tenhamos voz para louvar ao Senhor, que louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo e Silas, aleluia, Jesus, mesmo encontrando forças para orar e louvar ao nome santo do Senhor, aleluia, Jesus, eu creio que eles sabiam, aleluia, de que algo o Senhor pelejaria por eles naquele lugar. E o que eles menos esperavam, que através da sua oração e do seu louvor, o Senhor, Ele teria um encontro com aquele carcereiro. Aleluia, Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que através da oração e do louvor de Paulo e Silas, aleluia, houve-se um grande terremoto naquele lugar. Que, aleluia, Jesus, aqueles cadeados, aqueles cárceres se quebraram. Aleluia, Jesus, e aquele carcereiro que estava de vigia naquele lugar, aleluia, Jesus, ficou atônito e desesperado, aleluia, Jesus. Mas Paulo e Silas, com a sabedoria que o Senhor estava dando a eles, disse para aquele homem, para que ele não se atormentasse, aleluias, porque todos estavam naquele lugar. Aleluia, Jesus, e mais uma vez, o Senhor, Ele estava, aleluia, Jesus, operando, aleluia, Jesus, através do seu poder naquele lugar, aleluia, Jesus, para que todos pudessem ver e contemplar, aleluia, Jesus, que não era aqueles homens que estavam fazendo algo, mas sim o Deus que eles serviam. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, Jesus. E aquele carcereiro, aleluia, Jesus, queria tirar a sua vida, achando que todos haviam fugido daquele lugar. Louvado seja Deus. O Senhor, naquela mesma noite, aleluias, o Senhor, Ele operou sobre aquela vida e sobre a vida daquele carcereiro, como diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, que aquele homem vai dizer a Paulo e Silas: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas disseram a ele: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aleluia, Jesus. E nesta noite, aleluias, o Senhor nos deixa esta palavra, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que não há tempo e nem momento, aleluias, mas em qualquer tempo e momento, aleluias, que venhamos glorificar e exaltar ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque muitas das vezes, aleluia, Jesus, nós não precisamos falar uma só palavra, aleluias. Somente o nosso testemunho, como servos do Senhor, vai dizer a muitas pessoas. Aleluias, porque como diz na palavra do Senhor, que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus, muitas das vezes, aleluia, Jesus, glórias a Deus, podemos pensar consigo mesmo que não estamos sendo vistos, aleluia, Jesus, mas sempre alguém observando as nossas atitudes. Louvado seja Deus. E que as nossas ações
e que as nossas atitudes, aleluias, mesmo em tempos difíceis, aleluias, que venhamos encontrar motivos para exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não louvar ao Senhor apenas por aquilo que Ele tem nos concedido, ou aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, mas sim louvar ao Senhor por aquilo que Ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele é o mais preocupado em nos ajudar, em nos auxiliar. Aleluia, Jesus. E nós, como servos do Senhor, devemos tão somente, aleluia, Jesus, obedecer a sua voz e os seus mandamentos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Que venhamos guardar, aleluias, esta palavra em nossos corações nesta noite. Que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue a falar em cada coração.